Bom dia, ou boa tarde, boa noite, né? Conforme você for assistir, no horário que for assistir essa live. Bom, em primeiro lugar, eu estou novamente aqui pedindo perdão, porque nós tivemos instabilidade durante a live ao vivo, Facebook, YouTube, a rede, internet, sobrecarregado nos problemas externos, alheios à nossa vontade, e deixaram a transmissão muito ruim, cansativa, e nós temos que fazer o melhor para nós, para você, né, principalmente, e para Deus, essencialmente. Né? Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão, eu estou retirando, né, eu retirei e vou retirar o vídeo ao vivo, né? Já retirei o percentual pequenininho de alguns minutos que tinha sido transmitido pelo Facebook, até porque quando nós reconectamos, o Facebook não transmitiu o restante, e nós vamos postar este gravado para você, em respeito à sua pessoa, para que você possa ter uma qualidade melhor e ouvir a palavra com mais conforto, ok? Então estamos aqui rapidamente também enxugando este tempo. E eu quero compartilhar com você então a tela que eu vou postar agora ao lado e já entrar num assunto direto com você, ok? Bom, diz assim a palavra do Senhor nesse texto. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em uma missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, e envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes israelitas. E aí, nos versos, até o verso 16, ele vai citar o nome de cada um, de cada tribo. Tá? Então, nós vamos pular direto para o verso 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam do Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e o seu povo, que vive lá, se é forte e fraco, e se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil, né? Se existe ali uma floresta ou não, se sejam corajosos ou, como nós citamos anteriormente, se são também covardes. Né? Tragam alguns frutos da terra, e porque era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamat. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enac. Enac, gigante. Tá? Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Dois deles, ou dois homens, carregavam o cacho, pendurado numa vara, e colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram na missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os gigantes. Amalequitas vivem no Negueb, Hititas, Jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos a posse daquela terra, a qual venceremos. Mas os homens tinham ido com ele e disseram: não podemos atacar aquele povo que é mais forte do que nós. Então, espalharam pelos israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos. E nós a eles. Ok? Então, eu até li um pouco mais de versículo do que da outra vez. Então vamos diretamente para a dissertação. Vamos ganhar tempo. Bom, primeiramente, nós temos que ver nessa passagem que ela, fazendo um breve resumo de lembrete, né, que quando o povo
estava passando por essa situação, eles estavam no deserto, caminhando pelo deserto. E estavam chegando na entrada para as portas de Canaã. Né? E nesse momento, então, Moisés resolveu mandar alguns espias para entrarem na terra e investigar. Né? E ver o que ela tinha. Trazendo um relatório preciso, e não fantasioso, daquilo que eles viram e presenciaram. E eles foram. Ficaram lá 40 dias. Depois retornaram. E lá eles teriam que ver o seu poderio militar, né? Se eram fortificadas ou não suas cidades, né? E o que ela possuía de bom para eles. Só que aquela era a terra prometida, há muito tempo pelo Criador, para o seu povo. Então o Senhor, ele já tinha dado várias provas da sua fidelidade para com eles, né? Sustentando eles enquanto estavam como escravos de Faraó no Egito, e depois, durante a sua jornada em curso, com aves e pães que vinham dos céus. E após ter tirado eles de lá, de uma forma poderosa, grandiosa, com milagres e sinais. E o Senhor que fez essa promessa, né, na terra prometida, era o mesmo que abriu o mar vermelho diante deles, fazendo com que o seu povo passasse com pés enxutos para outra margem, né, fugindo da morte que vinha ao seu encalço, decorrente do exército de Faraó, que vinha perseguindo a eles para matarem a todos. Mas que Deus os afogou assim que eles entraram no seu encalço, no meio das águas do Mar Vermelho, fechando e afogando a todos. E voltando para a questão da Terra Prometida, ela era inegavelmente excelente. O Senhor tinha dito isso. Mas tanto é que a terra, ela dava pés de uva que precisavam de 2 homens carregando por uma vara. De tão pesado e tão grande que era. Além das outras ótimas frutas de ótima qualidade que ele tinha citado. E eles também ainda confirmaram o que foi dito na palavra do Senhor, a parte, né, que a terra manda leite e mel. Porque, ainda mais porque a terra naquele tempo, ela era tão boa, tão vasta, que era ótima para gado de leite, né? E cabrito, sei lá, cabras que davam leite, e ótimo para todo tipo de criação. E, e geração de enormes casas de abelhas que cresciam pelos recantos dos montes e que tanto mel que produzia que escorria pelos morros. E aí aonde jorrava mel. Né? Mas só que a cegueira e a ingratidão deles também retornou com eles da sua busca por respostas para serem dadas para Moisés, o qual também, como eu já disse na live ao vivo, também mostrou uma certa desconfiança de Deus. Porque o Senhor já tinha dito que eles iam entrar lá, eles iam enfrentar alguns problemas, mas eles iam vencer, que a terra era deles que o Senhor estava dando. E que era uma leite que mandava leite e mel. Então por que ficar desconfiando daquilo que o Senhor tinha mostrado? Entre as que confiança e o que viesse, de boa. Ele quis dar uma de prudente. Mas isso também já foi um sinal também de desconfiança, que cresceu no coração daqueles homens. Tanto é que 10 dos 12, quando voltaram, trouxeram um relatório negativo ao seu povo e a ele mesmo. Porque eles se viam como gafanhotos diante dos habitantes da terra e mostrando claramente que eles haviam esquecido da grandeza de Deus que estava presente com eles. E até hoje acontece isso conosco. Quando nós passamos pelos desertos da nossa vida, quando nos sentimos com medo ou limitados pelas dificuldades que se apresentam diante de nós, nós tomamos essa atitude. Muitas vezes nós nos esquecemos de que somos filhos e filhas de Deus e não gafanhotos, que não podemos nos permitir acovardar, ficar com falta de coragem e uma continuada murmuração de cada dia e não lembrando do pão de cada dia como deveríamos lembrar. Nós temos que nos lembrar diariamente, a todo momento, de que o nosso Deus está conosco, que está comigo, que está com você e nos dá forças para vencer todo e qualquer obstáculo que vier contra nós. E então a nossa questão é que nós temos que viver como filhos de Deus e filhas de Deus e não como gafanhotos, não como reles insetos que podem ser esmagados por qualquer coisa. E a nossa pergunta é: qual a imagem que você tem de si mesmo? Você ainda se vê como um pequeno inseto diante das dificuldades que se apresentam? Sabe, o Senhor tem nos orientado que nós temos que deixar o complexo de inferioridade que nós carregamos. Porque Deus, o nosso Deus, o poderoso, o Criador de todas as coisas, que tem o poder em toda a sua mão, é o nosso Pai. Nós temos que orar e colocar diante de Deus
todos os gigantes que estiverem contra nós, são os nossos problemas, aqueles que nos perseguem. Porque ele disse, lute, que eu luto com você. E se eu venci, você também vencerá. Confie nas palavras do Senhor, leia, se alimente da palavra, enche o seu coração de fé diariamente e exclua a murmuração e a rebeldia do seu modo de vida. E lembre-se de tudo que Deus tem feito por você e seja grato. Tenha sempre bom ânimo, porque Deus está com você na caminhada e te ampara até que você chegue no alvo, em qualquer tempo, principalmente nos tempos difíceis. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude a confiar em Ti, sempre a passar pelos desertos da vida. Ensina-nos, Senhor Deus, ó Pai, a crer que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está contra nós no mundo. Nos fortalece a nossa fé na Tua promessa, ó Pai. Tu és fiel, é todo-poderoso, e no Senhor nós podemos ter esperança de um futuro certo e já de uma vida transformada, cheia de alegria e de paz. Nós entregamos as nossas necessidades, nossas aflições, nossos sonhos, nossos medos, nossos anseios diante do Teu altar. E te pedimos, nos ajude a prosseguir. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Estamos sendo breves, rápidos e diretos. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa te alimentar nessa manhã. Que ela possa te fortalecer e que você permaneça na fé no Senhor Jesus Cristo. E te convidamos, este domingo, dia 25/4 que estamos gravando, que você participe do nosso culto online de ceia do Senhor na igreja. E se puder, e já tiver feito também a inscrição presencialmente. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, neste mesmo horário, nas redes da nossa comunidade. Deus te abençoe. Fique em paz. Amém.